começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e não confunda crochê com tricô ou vai ter que ouvir 1 hora de explicação das diferenças. Oi, eu sou a Rosiane e deixa eu só terminar essa carreira que eu já vou. Oi, eu sou a Letícia, pareço calma, mas não me atrapalhe numa contagem de pontos. Verdade. Boa! Nossa, quem nunca, né? Tamo ali contando ponto, vem alguém falar alguma coisa. Verdade. Principalmente Manta, que tem aqueles 1 milhão de pontos. Aí você tem que começar a contar pela 30ª vez. Ai, senhor, não, realmente, não atrapalha nós, né? Gente, bem-vindas! Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Obrigada, amei tá aqui. Tô nervosa. Imagina, muito feliz de estar aqui. Temos uma correspondente internacional. Não é? A gente tá olhando pra da Rose Europa. aqui e ela falou, tive que acender a luz aqui porque já tá de noite. Aí você dá até um tilt na cabeça aqui. Pois é. Tamo longe. Tá falando de onde, Rose? Tô em Amsterdã, moro aqui faz quase 4 anos. Poxa vida. E você, Lê, de onde fala? Eu falo de Goiânia. Moro aqui há 2 anos. E eu em São Paulo a vida toda, então temos gente de vários lugares. Adoro, a internet é boa por isso também, né, gente? Sim. Ai, se não fosse a internet, né? Eu acho interessante a Rose falar que ela tá muito na frente, porque daí pra mim sempre ela é uma correspondente do futuro. Eu também acho. Ela acabou de falar, gente, já jantei, tô pronta. Eu falei, caraca, mas eu acabei de almoçar, peraí, tem alguma coisa muito errada. Bem diferente, né? É um pouco estranho, mas a gente acostuma. Imagina. Bom, vamos lá. Antes da gente começar esse episódio, eu preciso dar aqui os recadinhos da paróquia de toda semana. Primeiro, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente lá no Spotify. Quero ver, tem um monte de gente aí que tá ouvindo, eu sei que não tá seguindo. Vai lá, segue. Instagram, SoundCloud, Facebook. Lá no YouTube também. Não esquece de assinar no iTunes e dar 5 estrelinhas, que eu sei que você é rico e tem um iPhone. Deixa um comentário, isso é importante pro podcast e ainda não custa nada, certo? Vocês já estão seguindo? Eu vou dar puxão de orelha em todo mundo aqui, ó. Há muito tempo, desde o início, desde o Agulhas. Eu não lembro qual foi o primeiro episódio que eu descobri o Agulhas. Difícil lembrar. Mas desde que eu descobri, não largo mais. Já ouvi tudo. Entrelaçadas, então, toda semana. Estamos aí. Que bom. Eu ouvi desde o primeiro lançamento. Uau, olha só. Arrasou. Confesso que tem semanas que eu falho, daí eu escuto 2 na próxima semana. Ok. Mas estamos em Tá dia com os perdoada, assuntos. Lê, eu acho que tá tudo bem. Bom, número 2, estampas exclusivas. Não esquece que o podcast tem estampa exclusiva de camiseta, ecobag e caneca. A gente vai ter aí uma estampa com as convidadas também, hein? Vou fazer o convite aí pós-gravação. Vai lá, o link pra comprar tá na descrição do episódio ou na bio do Instagram. E o que eu ganho com essas camisetas ajuda a pagar os custos fixos do episódio e os boletos aqui de casa também, que eles estão chegando. Não estão de quarentena esses aí, não. E número 3, Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Com 5 dinheirinhos você já consegue apoiar a Fê aqui, já faz parte dos melhores amigos do Instagram. Lá eu posto toda semana as dicas que a gente dá aqui de séries, livros, eu posto. Fica num destaque lá pra você não esquecer. Sabe aquela hora que você senta na frente da televisão, liga o Netflix e fala, assisto o que agora? Bom, pega lá o celular, vai lá no destaques, tem tudo lá, várias dicas ótimas. E com 15 dinheirinhos você faz parte do nosso grupo do Telegram, que é uma zona. O povo não para de falar. O que é aquilo? Rose tá lá, não é não, Rose? Tô lá. Confesso que eu não consigo acompanhar tudo, não dou conta. Nem eu. Até porque acho que por causa do fuso, quando eu chego de manhã cedo, tem 1 milhão de mensagens. Mas eu tento. É verdade. Vai lá também, tem o link pra apoiar, tá na descrição do episódio ou na bio do Instagram. Assim que você apoia, você consegue entrar lá. Tem muita gente que apoia e vem me falar, Fê, cadê o link pra eu entrar no grupo? É só olhar lá nos posts que tem dentro do Apoia-se, já vai ter o link, você já entra na hora, assim, ó, apoiou, entrou no grupo, começa a falar e não para nunca mais, tá bom?
E é isso, muito obrigada a quem me apoia, muito obrigada a quem vai apoiar ainda e bora pro episódio. Bora. Bom, antes de começar, eu falei, vamos fazer um episódio sobre tricô, gente? Algo assim, bem falar sobre a técnica, porque a gente sempre escolhe um tema toda semana, né? Eu acho muito legal, mas a gente nunca falou ainda da técnica específica. E tricô, por exemplo, é um negócio que eu sei muito pouco. Então eu falei, vou trazer duas meninas que eu olho e falo, nossa, essas aí manjam do tricô. Ai, que honra. Me sinto honrada, mas não sei se me qualifico tanto. Ah, qualifica. Vamos falar um pouquinho de tricô. E, primeiro, né, a gente precisa saber quem são. Quem é Rose? Quem é Lê? Explica um pouquinho aí, conta pra quem ainda não conhece, quem não segue vocês. Então, Rosiane, né? Tenho hoje um canal no YouTube, faz quase 3 anos. Eu sou artesã desde que eu me entendo por gente. Tô fazendo arte desde criancinha. E o tricô, ele chegou um pouco mais tarde. Eu tava com mais ou menos 20 e poucos anos. E eu fui fazer roupinha de bebê. Pesquisei no YouTube como fazia tricô. Queria fazer roupinha pro meu afilhado, que ia nascer. E aí, daí não parei mais. Tricô tá sempre comigo. Eu sempre falo que uma das coisas que eu trouxe na mudança, veio pouca coisa na mudança aqui pra Europa, mas as agulhas vieram comigo. Quer dizer, então, que você aprendeu tricô via YouTube? Sim, tem... Na verdade, eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, com quem que foi. Era um vídeo bem básico mesmo, só mostrando ali os pontos básicos. E depois eu fui para os blogs, pesquisar receitas. Na época, eu fui muito pra internet mesmo. Mas muito legal isso, né? Porque eu acho que vale dizer, inclusive, para as pessoas, olha só como a gente pode aprender alguma coisa nova, mesmo depois, né? Porque a gente, às vezes, é isso que a gente sempre fala. Eu sou artesã desde sempre, eu faço alguma coisa desde sempre. Mas nada impede de você começar uma outra coisa, né? Uma outra técnica e continuar também. Eu tô nessa luta aí do tricô. Vamos ver se eu venço o tricô. Sim, sim. Inclusive, eu comecei com crochê. A minha mãe me ensinou crochê. A minha mãe é mais do crochê. E eu aprendi crochê com ela, mas eu sempre falo que eu consigo ser muito mais criativa. E acho que o coraçãozinho bate mais forte pelo tricô. Então, não tem jeito. Faço um pouco de crochê, mas é o tricô que é isso, não tem jeito, é o tricô. Tudo bem, tá perdoada, eu vou deixar. Eu também sou cria da internet do tricô, eu aprendi a tricotar sozinha, canal do YouTube, lá com a Vitória Quintal. Olha só. Ela é uma das artesãs de tricô mais antigas que eu conheço e que começou no YouTube. Ela, se não me engano, ela é uma das primeiras, assim, que começou. E eu comecei a tricotar porque eu perdi o meu emprego. Eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe e fazia crochê quando precisava, mas era tipo tapete, essas coisas assim, não, nada muito elaborado. E daí quando eu perdi e eu já tinha agulhas de tricô em casa, porque eu sempre achei tricô muito bonito, mas nunca tinha conseguido fazer. Aí quando eu perdi meu emprego, eu me senti muito triste. Comprei um novelo e fui tentar. Fui no YouTube, fui tentando. Fiz uns 50 cachecóis, mais ou menos. Aí depois dos cachecóis passei para blusas de frio e assim por diante até chegar nos amigurumis. Os amigurumis também foi por uma questão de tristeza. Eu falei, quando eu me mudei para Goiânia foi um processo muito complicado de mudança, porque a gente mudou por causa do emprego do meu marido. Então foi uma surpresa, assim, precisar mudar. E sabe quando você perde um pouco aquela alegria de fazer as coisas? Eu fazia brinquedos de crochê e daí tipo, eu tinha que deixar todos os meus amigos, as aulas que eu dava, todas as coisas que eu gostava, e daí eu perdi um pouco a alegria, a graça de tudo isso. E daí eu comecei a olhar, eu já conhecia os de tricô. Eu tenho um Apoia-se também, que é o Clube das Criaturas Fantásticas, que foi a forma mais interessante e mais divertida que eu encontrei de compartilhar receitas dos brinquedos em tricô e acompanhar as pessoas que fazem esses brinquedos. Então foi a forma mais interessante, mais legal e mais divertida que eu encontrei, porque nós temos também um grupo dos apoiadores e tem o canal. Eu dividi assim, o canal, que daí sou eu que falo. Ficam as coisas importantes, onde as pessoas que vão fazer os brinquedos encontram todas as informações que elas precisam. O grupo é um grupo para conversar, para se divertir, para trocar ideia, para abrir o coração, para a gente se consolar. É um grupo.
E é muito legal ver que tá Legal. se formando uma rede mesmo ali dos apoiadores do Clube Fantástico. É muito gostoso. Aí todo dia a gente levanta, conversa um pouquinho de manhã, antes de dormir, às vezes dá uma conversadinha. É uma companhia, né? Sim, sim. Não, eu acho ótimo, que legal. Bom, aí a gente tem... Falando de tricô, é muito engraçado que pra mim, assim, vamos falar agora da pessoa leiga do tricô, né? Agora eu já sei que não é bem assim. Uma, porque eu estudei, tá, gente, pra fazer esse episódio. Duas, que eu estou tentando fazer tricô como hobby, né? Eu sei fazer crochê desde sempre, mas tricô realmente é uma coisa que eu nunca tinha aprendido, porque minha avó materna, ela faz tricô, mas ela é portuguesa, ela faz o tricô português até, com aquele alfinetinho aqui preso na blusa e tudo mais, passa no pescoço o fio, exatamente. Mas a gente a gente não é da mesma cidade, então a gente se vê menos. Eu acho que por isso eu nunca aprendi com ela, né? Agora minha avó, que é do crochê, ela que cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava. Então crochê pra mim sempre foi o que eu sabia. E tricô eu comecei a me interessar pra agora, assim. Só que eu sempre achei que tricô era mais limitado, sabe? Aí eu tô falando assim, tá, gente? Não fiquem bravas comigo, por favor. Tô falando que eu achava que tricô era meio de, vamos fazer só uma blusa, cachecol. E aí, quando eu comecei a ver os amigurumi da Lê, Jesus do céu, como assim dá pra fazer isso de tricô? Eu não consigo nem imaginar como faz esse negócio, é impressionante, né? E aí, aí dei bastante pesquisada aqui pra gente poder falar, e tem um pouquinho de história. Só fazendo um parêntese sobre fazer o tricô, dá pra fazer tudo em tricô. A verdade é que eu sinto que o tricô, ele ainda ele tem uma cultura realmente, igual você falou, de vestuário, de acessórios, mas eu, por exemplo, já fiz peças de decoração em tricô, tá em alta também, né? As criaturas fantásticas da Lê também. Então, assim, eu acho que o tricô, ele tá se abrindo e tá se transformando pra ser uma coisa maior também. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do episódio. E é muito interessante que começa a pesquisar sobre tricô, a gente encontra tudo. Vocês não estão vendo a minha cara, mas é tudo que vocês imaginarem sobre tricô. Acha. Porque às vezes a gente começa lá no Pinterest e vai indo, entra naquele vórtice negro e vai parar em um lugar que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar. Então existe tudo em tricô. É verdade. Mas é muito engraçado que eu achava que não. Eu achava que o crochê que tinha mais versatilidade, na verdade, dá na mesma, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, dá meio que pra fazer a mesma coisa, tanto de crochê quanto de tricô, porque no final das contas é tudo fio tecido, né? Se a gente for parar pra pensar, é meio isso, assim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de história, da onde surgiu isso aí. A gente não sabe, na verdade, pesquisei bastante e o Google não soube me responder. Ele disse que a origem do tricô é incerta, mas a possibilidade é que ele tenha nascido em várias regiões ao mesmo tempo. Mas um dos primeiros registros está associado aos homens do Egito. É sempre o Egito, né? Ou é Roma ou é Egito, enfim, Egito dessa vez. Os caras manjavam das... Pois é. Com a intenção de melhorar sua performance na pesca, os homens começaram a tecer com 2 agulhas uma rede para pegar mais peixes. Então parece que foi daí que veio o tricô. Mas foi também do Egito que foi encontrado as primeiras peças de tricô, datadas do ano de 1000 a 1400 depois de Cristo. Só que pela complexidade da padronagem e da técnica, supõe-se que o início da confecção tenha sido antes, ou seja, para eles chegarem naquilo, eles já precisavam estar fazendo tricô há muito tempo, né? Então, quer dizer, é um negócio realmente muito antigo. E eu tava dando uma pesquisada, tem muita agulha de osso, agulha de madeira, né? Eles faziam essas agulhas para poder tricotar aí as coisas, mas parece-me que veio aí dos egípcios e começaram com as redes de pesca. E é muito interessante, né, parar pra pensar como que isso foi evoluindo e hoje a gente tem tanta diversidade, né? Eu fico imaginando, assim, a evolução. É muito bonito de pensar que a gente tá fazendo parte disso também, porque no momento em que você ensina pra uma pessoa,
você tá passando o conhecimento adiante. E esse povo lá antigo estavam andando com conhecimento para chegar até aqui. Sim, acho maravilhoso também. E aí eu peguei algumas curiosidades. Uma coisa muito engraçada, que eu acho que é uma das diferenças grandes, a gente vai falar um pouco depois das diferenças de crochê e de tricô, porque assim, se você está ouvindo e você não sabe a diferença das duas coisas, senta e aprende, pelo amor de Deus. Por favor. Porque o dia que tu me falar que eu faço tricô, entendeu? É sempre assim. E, gente, é cada história. Tricota isso aí pra mim, eu não faço tricô. Não faço tricô, faço crochê, entendeu? Vocês ficam nervosas também? Gente, não, já teve cada história, teve uma conversa que eu tive recentemente com uma pessoa sobre marketing. Ele queria me fazer uma proposta e o tempo todo ele falou crochê. Eu falei, me respeita. Na hora que ele começou a falar, eu deixei, sabe? Porque eu falei, não vai adiantar, porque ele nem entende o que eu tô falando. Mas eu falei, ele já me perdeu nessa, já me perdeu. Já errou, já não... Eu até entendo a pessoa que olha uma peça e não sabe distinguir o que é crochê e o que é tricô. Sim. Isso ok, porque eu acho que só quem faz mesmo que consegue. A gente olha e sabe, né? A gente bate o olho e sabe. Apesar de a gente conseguir também tem umas técnicas aí que dá uma enganada um com o outro. Mas a gente consegue bater o olho e saber. Agora, me ver fazendo um negócio usando uma agulha só e falar que eu faço tricô, eu respondo poxa vida. Pelos dentes, assim, sabe? Tipo, que legal você tá fazendo crochê. É tricô. Por que será, né, que a gente fica tão irritado? É impressionante, eu não consigo não corrigir. É tipo, não dá pra deixar pra lá, assim, eu preciso corrigir as pessoas. Você tá falando errado. Eu acho que é porque deu muito trabalho pra aprender, né? Aí você quer ser reconhecido por aquilo que faz. Gente, eu sou o contrário, eu deixo. Pelo amor de Deus. Se alguém já aconteceu, amiga minha já daqui, falar comigo, seu canal de crochê, como tá indo? Eu falo, tá indo bem. Porque, assim, o conhecimento que ela tem, assim, o universo dela é tão outro, sabe? Eu acho que a gente tá no universo do artesanato mesmo, então pra gente é muito natural. Então, assim, às vezes eu posso até corrigir ela, mas depois eu acho que ela vai errar de novo. Então eu falo, deixa pra lá, não tem problema, sabe? É de coração que ela veio falar comigo, então tá tudo bem. Não, eu super entendo, não tô dizendo. Eu não fico irritada no sentido de, poxa, você tá achando que eu faço uma coisa que eu não faço, porque eu acho maravilhoso o tricô, inclusive estou querendo estou aprendendo tricô, mas é engraçado como me irrita a pessoa não saber o que eu tô fazendo. Eu sei que ela não tem obrigação nenhuma de saber o que eu tô fazendo, né? Aliás, tem gente que... Mas é impressionante como eu preciso corrigir, assim. É um treco que vem eu entendo. de lá do fundo. Eu corrijo mentalmente. A maioria... Quer dizer, todas as pessoas eu corrijo mentalmente. Agora, depende de quem que eu tô falando, daí a gente coloca pra fora. Entendi. Não. Eu boto pra fora sempre. Impressionante. Enfim. Algumas curiosidades que eu achei aqui. A primeira máquina de tricô foi inventada durante o reinado da Rainha Elizabeth I, por William Lee, para aumentar a produção. A lenda diz que ele inventou a máquina após ver sua esposa trabalhar horas a fio produzindo meias. Supostamente, a patente foi recusada pela rainha por tirar trabalho de tantas mulheres. Eu achei isso interessantíssimo, gente. Eu não sei se é verdade, mas eu vou adotar como verdade. Achei interessante. Não e é? Falando em meias, tá aí uma coisa que holandês, o pessoal também do Reino Unido, Europa de uma forma geral. Se você não faz uma meia, você tá quase ofendendo eles. Porque eles têm uma coisa com meia que eu não entendo. Não fiz meia até hoje. E todo mundo que eu encontro, que eu falo, eu faço tricô, eles falam de meia. E eu falo, como assim, gente? Qual que é o negócio da meia? O meu negócio é chale. Eu sou do time dos chales. Mas tem uma coisa meio europeia mesmo, das meias, porque a minha avó, eu tenho várias meias de tricô aqui em casa, porque minha avó já fez várias pra mim. E é sempre assim, você quer alguma coisa? Eu vou fazer uma meia pra você. Ai, vó, eu prefiro uma blusa. Não, eu vou fazer uma meia pra você. A meia. E olha que eu tenho frio nos pés, hein? Imagina se eu não tivesse frio nos pés. Mas vocês já fizeram, mas você nunca fez, eu né, não. Rô? E você, Lê, já fez meia? Não, mas eu tô querendo experimentar pra me ver qual é a pira de fazer meia, porque isso é muito verdade. Sim, eu também quero experimentar. Eles têm agulhas específicas, tem agulha específica pra meia e umas agulhas muito diferentes. Tem fio específico pra meia, fio que forma desenho enquanto você tricota a meia. É um Instagrams específicos em meias. Uau. Tem muita coisa pra meia, é muito interessante. É um mundo à parte, né, talvez, essa coisa das meias de tricô, realmente é impressionante. Mas essa coisa da máquina também tá aí uma diferença, né, a gente não tem máquina de crochê. Verdade.
só de tricô, né? Eu acho que deve ter a ver com o tipo de laçada que é feita. A forma da produção do ponto mesmo, né? O ponto do crochê, Isso. ele dá muita volta. Eu não sei explicar exatamente, Isso. só vendo um vídeo mesmo pra entender. Mas o tricô, ele é mais alinhado. Então, você consegue ali de forma alinhada. Sim. Normalmente, as máquinas que eu vejo, elas fazem pontos mais básicos, né? Eu não sei se uma máquina faz trança, não tenho conhecimento muito a respeito disso. A Letícia tá balançando a cabeça falando que faz. Conta, Lê, que eu não sei. Que fazem. Eu tinha uma irmã do meu tio, só que ele não é meu tio de verdade, esses rolos de família. Ok. Ela tinha máquina de tricô e fazia manta de bebê, casaco, essas coisas com a máquina, e é muito interessante. E eu também acredito que seja por causa do ponto. Porque quando a gente vai fazer o ponto alto de crochê, a gente laça 3 vezes, né? 1, 2, 3. E o tricô não, o tricô é só uma vez. Isso. Todas as vezes que a gente faz o ponto é só uma vez que a gente passa. Isso depende do ponto. Se for um ponto fantasia, às vezes muda. Mas da maioria, só uma vez que a gente vai passando por dentro de cada argolinha daquela. Então o tricô também gasta menos fio. É verdade, isso é verdade. E tem essa coisa de ter várias argolinhas, né? O crochê é uma só. Eu acho que deve ter algum... Eu acho que alguém já deve ter tentado fazer uma máquina de crochê, porque não é possível, né? Sim. Mas eu acho que deve ter uma complexidade maior no sentido de como é tecido o fio, não que seja mais difícil, né? Pra quem tá fazendo, eu acho que é questão da complexidade pra uma máquina reproduzir, porque... Então fica a dica, se você viu alguma malha sendo vendida na loja baratinho, foi feito por uma máquina e é tricô. Exatamente. Não dá pra ser crochê, porque não tem máquina de crochê. Aí, outra coisa que eu fiquei impressionada, que eu quase, igual isso que a Lê falou, eu entrei naquele vórtice, assim, ontem eu quase me perdi lá dentro, foi quando eu fui atrás do tricô irlandês. O que é aquilo, gente? É incrível. Aí, entrei ali e eles falam, né, que como o próprio nome diz, o tricô irlandês surgiu na Irlanda, mais especificamente nas Ilhas Aran. E a técnica nasceu também dos próprios pescadores da ilha. Eu tô vendo que os pescadores aí são os caras do tricô. E eles faziam as malhas pra poder se proteger do frio. Começou assim. Só que aí depois eles começaram a fazer algumas malhas específicas pra família. Então você conseguia identificar de que família que era aquela pessoa só olhando pra malha que ele tava usando, né? Tinha a ver com os padrões que eram tecidos ali na malha deles, nos suéteres deles. E os desenhos que os pontos formavam não eram aleatórios, né? Então eles tinham esses significados e com o tempo eles foram se tornando quase um brasão das famílias. E aí eu fui pesquisando mais, parece que e tinha assim, coisas específicas para cada pessoa da família. Então, por exemplo, se o pescador se perdesse no mar e morresse por algum motivo, só pela blusa eles achavam o corpo e pela blusa eles conseguiam saber quem era. Olha isso. Muito interessante. Meio mórbido, né? Mas é verdade. Sobre o... Muito interessante, eu achei super bonito, né? Sim, e são umas tramas super trabalhadas, né? Eu fico imaginando, assim, no processo de desenhar, fazer o desenho e depois fazer a construção da peça. Então, assim, é muito mais trabalhado. Os suéteres, né? Os casacos, é muito lindo de ver. Nunca fiz um casaco tão trabalhado assim, nunca fiz um casaco no modelo irlandês. Mas é muito lindo de se ver. E eles têm toda uma forma diferentona de construção da blusa também, né? Eu lembro de um livro antigo de tricô que eu tinha, que tinha metade do livro era específico de tricô irlandês. E a construção da blusa é completamente diferente. E aran também é uma espessura de fio. Eu peguei meu livro de tricô aqui, porque na hora que você falou aran, eu pensei assim, eu acho que eu já li sobre isso mais em algum lugar. Aí eu peguei aqui pra ver, é uma espessura de fio, é um fio grosso, quente e trabalhado com agulhas 5 milímetros. Faz sentido. Olha só. Deve ser bem específico da região, talvez acabou virando, né, sinônimo, né, tipo, do fio da região. Eu já li muito sobre, porque eu sou meio que apaixonada ali pela região da Escócia e das ilhas. Eles têm fios específicos nas ilhas, com o nome das ilhas, e tem tricôs específicos nas ilhas. Tem um programinha de tricô que eu gosto de assistir no YouTube, que tem uma menina de 23 anos, mais ou menos, eu acho que é isso, que ela ganhou vários prêmios, porque eles têm muitas feiras, essas feiras têm premiações, assim, que ela ganhou o prêmio porque ela tá difundindo o tricô daquela região que ela morava, porque os mais jovens não estão muito querendo saber de fazer isso, e tava morrendo com os avós aquela técnica.
Então ela tá espalhando a técnica de fazer. E é um chale e é uma renda maravilhosa. Depois eu acho e mostro pra vocês o trabalho dela, é muito bonito. Eu acho que o tricô tem esse cunho também mais histórico. Não que o crochê não tenha, né? Mas de família, De né? tradição, as mulheres estavam né? sempre ali tricotando. Sim. Super tradição, eu acho. Eu acho que o crochê também tem, mas a gente lembra, eu acho que muito mais do tricô, talvez até porque a gente se apegue muito à história europeia e aí sempre pensa nisso. E essa coisa das meias e das blusas, por isso que eu acho que eu fiquei tanto com isso na cabeça de que o tricô era blusa e meia, assim. Porque é a tradição, né? Se a gente for parar pra pensar, é isso. E aí você não vai muito atrás, você fala, ok, eu acho que é isso. Mas essa cultura do tricô mais pro inverno mesmo, porque ele veio, né, do frio. Então a gente pensa muito no tricô como peças de inverno. E eu sempre recebo muitas mensagens de pessoas perguntando se pode fazer com fio de algodão. Pode. Pode fazer com qualquer fio. Pode. Não tem nada específico. Fica todo mundo achando que tem que fazer com a lã, tem né? muita gente que acha que precisa ser ou fio natural. E, tipo, tem um monte de regra, né? Gostam de colocar muita regra. E não, pode se tricotar com qualquer fio, com qualquer agulha, em qualquer estação, em qualquer peça. Inclusive, tem peças maravilhosas pro verão, enfim, né? Eu acho que os chales mesmo são super bonitos e eles não necessariamente precisam ser pro frio, eles são só, às vezes, um acessório mesmo, enfim. Eu amo fazer peça de verão porque a peça de verão, ela traz uma coisa, a estranheza, né? Quando você vê um tricô feito com roupa para verão, porque normalmente você vê a peça só para inverno. E se você olhar, tem uma ferramenta do Google, que é o Google Trend, que você vê o que tá em alta e o que tá em baixa. E o tricô, quando você olha a curva do tricô, ele tem a curvinha exatamente do inverno e depois ela cai. É muito interessante ver que realmente essa curva existe e nós estamos no pico inverno no Brasil. É verdade. Momento. Inclusive, eu estou com uma agulha de tricô aqui fazendo uma blusa, porque já que tá no inverno. Só que assim, eu vou fazer pro inverno de 2030, talvez, porque, né, até eu terminar esse negócio aí, porque eu tô aprendendo ainda, enfim. Mas vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do crochê e do tricô. Primeira, a mais básica, são as agulhas, né, gente? Sim. Vamos falar de agulha. Agulha de crochê é o ganchinho. Pra quem não entende de nenhum dos dois, quando você tá fazendo crochê, é com a agulha de ganchinho. E o tricô são duas agulhas. E é uma só. Isso, exatamente, é uma só. O tricô, normalmente, o início, né, vamos dizer, as iniciantes normalmente começam com um par de agulhas. Uma agulha na mão esquerda e outra na mão direita. É um pouquinho diferente. Sabe uma coisa que eu acho bem diferente, eu sentindo agora que tô aprendendo o tricô, que eu sinto a dificuldade pra mim no tricô é não ter o ganchinho. Porque a gente tá tão acostumada com o ganchinho pra puxar o fio, e aí no tricô não tem. E aí eu não sei o que fazer com aquilo. É prática, tudo é prática. Eu falo pra qualquer técnica, é insistir, é praticar. Eu, por exemplo, já tô muito mais acostumada, né? Óbvio, muito tempo tricotando. Então, vai sem pensar. Quando você tem que fazer um ponto mais básico, você faz ali quase que de olho fechado. Sim, é igual no crochê, com certeza. Mas as agulhas, por exemplo, agulha de crochê, as únicas diferenças que a gente tem, na verdade, são material e tamanho. Agora, no tricô, não, né? No tricô tem uma variedade que só por Deus, hein? Conta aí pra gente um pouquinho das que tem. Sim, conta aí, Lê. Agulhas circulares, agulhas de trança, agulhas auxiliares. Que não é só pra fazer tricô circular, eu já aprendi, olha só. As agulhas circulares, eu costumo brincar que ela é o bombril do tricô, porque ela tem 1001 utilidades. Porque as agulhas retas são 2 paletões de ganchos. Você só consegue jogar o tricô, os pontos de uma agulha para outra. Então só faz trabalhos retos. A agulha circular, você consegue fazer esse movimento também. E também consegue fazer o laço mágico, que permite com uma agulha de cabo maior fazer trabalhos pequenininhos. Então a agulha circular, para mim, depois que eu descobri ela, nunca mais mexi com a agulha reta na vida. Quando que você começou a trabalhar com a agulha circular, Lê? De curiosidade. Agulha circular, eu lembro que eu fiz um curso de
Laço Mágico quando eu ainda morava em Curitiba. Lá em Curitiba tem o Tricota Curitiba, que é um grupo de mulheres que de 15 em 15 dias, se eu não me engano, agora, né, época de pandemia, não estão se reunindo, mas de 15 em 15 dias elas fazem reuniões no shopping. É tipo tricotar em público, assim. Elas se reúnem pra tricotar. E pode ir quem quiser. E às vezes elas dão curso. Aí quando teve o curso do Laço Mágico, eu fiz esse curso. Daí depois eu nunca mais mexi com Laço Mágico. E eu comecei com Laço Mágico esse ano por causa dos brinquedos. E daí agora é praticamente tudo com Laço Mágico. Mas quem começa normalmente começa com as retas, né? Eu acho que a galera que a primeira vez que vai pegar num tricô normalmente aprende com a reta, né? Que são os 2 palitões, 2 rachis. Dá pra fazer com agulha circular, né? Você pode fazer, mas eu acho assim que em termos de geração, quando você vai pesquisar, vai iniciar, a primeira coisa que você vê é a agulha reta, então você parte do princípio, e principalmente porque no Brasil, muitas pessoas vão buscar nos armarinhos e é de muito difícil acesso ainda, né? As agulhas circulares não estão tão difundidas. Eu, por exemplo, fui conhecer de agulha circular com a minha sogra, que ela falou que ela tinha pra fazer gola. Eu falei, gente, que peculiar. Eu não sabia, era só pra fazer a gola do casaco, do suéter, que ela tinha agulha circular, mas eu não conhecia. E aí depois eu fui conhecendo um pouco mais e, gente, agulha circular é vida. Foi chegar aqui a agulha circular no Brasil há 2 anos. Eu lembro que elas começaram a chegar, que foi a Círculo que importou as da Pro, faz mais ou menos 2 anos que começou. Gente, agora eu fiquei curiosa, porque a minha sogra, ela faz tricô, sei lá, há 20 anos atrás. Vou perguntar pra ela. Tinha de outras marcas. Ah, tá. Só que elas não tinham a qualidade que essas têm agora. Eu já passei uma raiva uma vez. Porque eu lembro que eu vi uma agulha circular no armarinho e falei, nossa, que legal. Comprei e vou tricotar. Tricotei uma blusa com essa agulha e quando eu estava fazendo o acabamento da gola, o cabo arrebentou e os pontos, eu perdi metade da blusa. Ela tá pronta. Isso por causa da qualidade da agulha. Que daí eu lembro que eu joguei ela fora. Eu falei, não mexo mais com isso. Daí depois eu fui comprar a agulha circular de novo quando melhorou um pouco a qualidade delas. A gente conseguiu comprar no mercado nacional com melhor qualidade. Entendi. Mas aí a gente tem também aquelas coisas que são feitas com os 520 agulhas. São 5 agulhas. O que é essas coisas que são feitas com 520 agulhas? Porque eu olho pra aquilo, eu falo, meu Deus do céu, isso aí é um voodoo. Eu gosto de chamar de tricô da aranha, porque eu olho pra ela parece uma aranha. É verdade, mais bonitinho, é verdade. É super simples de tricotar com ela. Tem alunos no Clube Fantástico que estão preferindo fazer os animais com agulhas de 2 pontas do que com laço mágico. Estão achando mais fácil. Eu não me adaptei muito. As agulhas são de 2 pontas. Então, basicamente, o que você faz é trabalhar no modelo circular. E aí você tem ali as 2 pontinhas e o tricô vai andando. Você tem sempre uma agulha de apoio. E o trabalho, você divide os pontos em 4 agulhas ou 3 agulhas. Eu confesso, eu já tentei. Eu já fiz uma meinha de bebê com eles. Mas eu não me adaptei. Eu acho esquisito. Às vezes eu deixo de colocar uma agulha. Eu faço uma confusão. Então, o laço mágico pra mim funciona melhor. Eu gosto dessa técnica pra coisas pequenas, tipo manga de casaquinho de neném, essas coisas assim, porque a gente também tem o limite do tamanho da agulha, né? Ou elas são pequenininhas, acho que de 10, 15 centímetros, e depois tem a de 25 centímetros, se eu não me engano. Então você só consegue fazer o que cabe ali. Com uma agulha circular com cabo 120, ainda tem uns gatilhos que você consegue emendar 2 cabos 120, ficar com um treco gigantesco, consegue fazer peças circulares de inúmeros tamanhos. Enormes, é. Isso é uma coisa bem diferente, eu acho, do crochê e do tricô, né? Isso é uma coisa que eu não tinha me tocado, mas quer dizer, é meio óbvia, né? Mas agora falando, me veio na cabeça que pro crochê isso não faz diferença, né? O tamanho da peça com o tamanho da agulha. Porque você consegue fazer quantos pontos e quantas carreiras você quiser, porque o fio não fica na agulha igual no tricô, né? Você vai fazendo. No crochê é apenas um ponto que fica sempre na agulha, né? Às vezes 3 ali, quando você vai fazer um ponto alto e tal, mas ele sempre a tendência é ele virar 1. Já no tricô, não. O tricô você trabalha tudo junto. Talvez isso seja até um receio que as crocheteiras às vezes têm em relação ao tricô, porque você
quando você olha tanto o ponto junto que você vai trabalhar, gera uma estranheza, né? Mas isso é tudo questão mesmo de você se acostumar com a técnica. Sim. Prática, né? Sim. Eu olho pra aquilo tudo, eu acho que eles vão cair tudo da agulha e eu nunca mais vou conseguir botar eles de volta. E aí eu falo, deixa pra lá. Não, tem alguns macetinhos. Eu terminei um chale esses tempos atrás, que no final do chale eu tinha quase 700 pontos na agulha. Então, a gente vai usando marcadores, tipo, você coloca um marcador ali no cabo, tipo, de 10 em 10 pontos, de 20 em 20 pontos. Então, a gente separa, setoriza os padrões dos desenhos que estão fazendo e tudo mais. E tem um negócio mágico no tricô que chama fio de... Ai, deu branco. Fio de segurança. Que você vai passando o fio de segurança entre os pontos. Por exemplo, trabalhou 10 pontos. Passei um fio de segurança por dentro desses pontos. Trabalhei mais 10 pontos. Passei fio de segurança. Porque se o ponto, por exemplo, escorregou, ele não vai passar do fio de segurança. Então, é mais simples do que parece. Gente, eu tô me sentindo mais segura agora, vou dizer. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque não perde mais. O ponto, ele não passa. Só não pode esquecer de ir levando o fio de segurança. Mas o ponto não passa do... Claro, eu vou dizer que eu vivo perigosamente, porque eu nunca usei fio de segurança. Já aconteceu de eu ter que desmanchar um pedação da peça, mas eu acho que, pela prática também, eu não conhecia esse tipo de técnica antes. Então, eu meio que já acostumei a, sei lá, preciso desmanchar 10 centímetros da minha peça. Eu vou na fé ali, desmancho, depois eu busco os pontos, coloco todos na agulha. Mas isso é muito porque eu não conhecia antes. Então, se eu talvez tivesse conhecido no início, eu talvez teria usado fio de segurança, mas hoje em dia já acostumei a não usar. Eu uso ele para trabalhos rendados, que dá mais difícil, mas trabalho para pescar o ponto depois. Para trabalhos fechadinhos, assim, com fio mais grosso, mais apertadinho, lembro de passar ele, não. E outra coisa também é que você precisa, às vezes, ter mais agulhas, né? Então é outra... Ou você, na verdade, vai passar esses fios aí. Porque se eu tô fazendo um trabalho aqui, que eu tô usando a minha agulha número 5, e aí eu quero começar outro, eu tenho que tirar do trabalho anterior a agulha, né? Pra poder começar um novo. E no crochê, não. No crochê eu largo lá o crochê, pego a agulha também. E eu acho que essa também é outra diferença que eu só me toquei depois que eu comecei a fazer. Mas é também um risco. A naninha é um risco. Não, é um risco. Não tô dizendo que não. Você esquece depois qual agulha que você usou e aí, como é que continua? Não, isso é sempre um risco, gente. Isso é uma coisa que tem que anotar ou vai com a fé mesmo. Joga pra Deus e vai ver o que dá, entendeu? Mas eu tava fazendo a naninha da Lê. Aliás, uma naninha muito fofa, disponível no YouTube para quem quiser. Estamos tentando gratuito. No YouTube também. E aí, ó lá, tá vendo? Vamos ficar rica no YouTube. Só que não. E aí eu tava fazendo a toalhinha, e aí eu cansei um pouco de fazer a toalhinha. Eu falei, acho que eu queria fazer o lacinho. Vou parar a toalhinha e fazer o lacinho. Aí eu falei, eu só tenho uma agulha. Não vai tá dando. Tá. Ai, erros de iniciante, né? O tricô educa a gente a ficar só com um projeto de cada vez. Olha, pensando por esse lado, me parece vantajoso. A gente é rebelde e dá jeito em tudo. Dá pra passar o fio de segurança. E caso a pessoa tenha uma agulha intercambiável, ela coloca aquelas rosquinhas pra fechar as pontas das agulhas. Guarda no cabo. E usa a agulha pra outra coisa. Mas aí precisa de outro cabo. Ó. Agora sim, a gente tá aqui falando crochê, tricô. Quem não é da área deve estar entendendo lufas que a gente tá falando, né? Eu entendo. Mas tudo bem, gente. Eu também não tô entendendo muito bem e tô fazendo cara de quem sabe o que tá falando. Mas a gente tava fazendo a pauta aqui do podcast e a gente ficou tentando pensar em coisas pra falar, né? Sobre o tricô, além dos pontos, das amostras, das agulhas. E uma coisa que eu lembrei muito é que tricotar é sinônimo de fofocar. Inclusive, eu descobri recentemente que existe um programa de TV que se chama Tricotando. Eu fiquei indignada porque é um programa de fofoca. Acho um absurdo. Eu fiquei indignada também quando eu descobri. Eu falei, como assim? Eu vou enviar um e-mail mal educado pra essa emissora de televisão. Porque eu fiquei pensando muito no começo. Eu acho que eu já devo ter usado isso. Vamos tricotar. Sim, a minha mãe, ela fala isso. Vamos tricotar. Ela faz o desenho de tricotar com a mão. Ela faz o gesto. Vem cá tricotar comigo. E ainda faz ainda passa o fio pelo pescoço. Ainda finge que tá passando o fio pelo pescoço, não é?
Sim. E aí eu fiquei pensando como isso pode ser, na verdade, muito ruim, né? Se a gente for parar pra pensar, por que raios que a gente tem que ficar ligando o tricotar com o fofocar, né? Eu entendo da onde pode ter vindo, a gente ficou tentando discutir da onde a gente acha que veio, né? Qual a origem, qual não é. Mas eu não sei o quanto isso é bom. Eu fiquei pensando que eu acho que eu preciso tirar isso do meu vocabulário. Sim, é um estigma, né, que a gente tem. Eu acho que vem muito porque o tricô, no meu ponto de vista, teve uma geração, não sei a geração atual, que tem o Tricota Curitiba e tal, que na verdade é o quê? É você reunir as pessoas para tricotar. Então eu penso muito que veio muito disso, do fato das pessoas se reunirem. E quando você se reúne, você não vai ficar só ali tricotando quietinho. O papo rola solto. Então acaba que uma fofoquinha ou outra vai acontecer. Não tem muito como fugir. Então acho que a partir disso, né, as pessoas elas foram pensando, não, aquela rodinha de tricô ali, foi mais ou menos isso, no meu ponto de vista, né, tô imaginando aqui também, né? A Lê tem uma teoria totalmente diferente da minha. Na verdade, eu fiquei pensando nessa teoria ontem, e não é tão diferente do que a Rose falou. Eu fiquei pensando que as mulheres se reúnem para fazer as artes manuais, né, o tricô, o crochê lá e tal, e nessa roda de conversa, elas acabam falando sobre a vida, como vai a vida, e às vezes acaba revelando algum abuso, alguma violência, alguma coisa que sofreu. E essa outra amiga encoraja ela a mudar de vida, vão conversando. E nisso, essa mulher resolve tomar essa decisão e mudar de vida, e o marido não vai gostar. Então, o marido quer cortar esse relacionamento dela com esse grupo de mulheres, então fica falando que aquela roda é ruim, tipo, não vai lá com aquela galera, não vai tricotar mais com elas. Então eu fiquei pensando nessa questão, nessa vertente do assunto, tipo, de mulheres unidas se encorajando, mas só que vindo dos homens a visão ruim sobre essa reunião, né? Eu acho que é uma coisa meio machista falar que... Porque eu não duvido que as pessoas falem que homens que estão conversando estão tricotando. É sempre só a mulherada, com né? certeza. Então, a gente já falou disso no último episódio com as meninas do bordado, como o artesanato começou a ser mal visto também, até porque eles queriam desmerecer isso por ser algo que as mulheres faziam em casa e tal. Mas eu acho que é a mesma coisa, entra no mesmo bolo, né? E é interessante que o tricô, ele meio que teve um ponto de virada, porque quando o tricô, como você contou, Fê, no início, né, que eles faziam as redes de pesca e tudo mais, eram os homens quem faziam. E teve um momento em que foi as mulheres pegar o tricô pra fazer, e hoje em dia tem homens que são tricoteiros também, mas eu acredito assim que a maioria são mulheres, e a mulher passando de geração em geração entre mulheres, né? Então teve essa mudança aí, e aí em certo momento eles decidiram que tem a ver com fofoca. Né, gente? Não, Não vou concordo. dizer, se você fala isso, quando eu já estou me policiando para tirar várias palavras do meu vocabulário, e essa é uma delas que com certeza eu vou tirar. E os gestos também, porque a gente faz o gesto de tricotar, né, normalmente. Ai, vem aqui me contar uma fofoca. E aí faz o gesto de tricotar, não é? Não vamos fazer mais isso, gente. Pode fofocar, não tem problema, não tô dizendo que não pode fofocar. Mas né, vamos desassociar um pouco, que eu acho que vale. Vamos respeitar mais o nosso artesanato. Isso aí. Bom, outra coisa que eu anotei aqui, que eu vi que as meninas riscaram, mas eu vou falar, entendeu? Porque eu acho isso um absurdo. Por que as agulhas de crochê e de tricô não têm o mesmo número? Eu não entendo. A gente não sabe, a gente vai falar aqui que ninguém sabe, mas não devia ser tudo no mesmo número, gente? Facilitaria, né? E a minha dúvida é, a de crochê, ela é maior? Não, eu acho que não. A de crochê, ela é menor. Vou pegar as minhas aqui agora. Nesse momento, porque eu tenho uma sei. de tricô aqui. 8, com certeza. A de tricô é maior. A de tricô é maior? Eu tenho uma... O diâmetro da de tricô é Aqui na maior. minha mão eu tô com uma número 3 e uma de 2,5 de crochê. Uma 3 de tricô e uma 2,5 de crochê. O que se iguala aqui é o pescoço da agulha. O gancho é mais fininho.
É diferente. E aí, quando você pega um fio e vai lá olhar qual agulha usar, é sempre isso. A de tricô é sempre um número maior, né? 1 milímetro maior. E a de crochê é sempre menor. E aí sempre confunde minha cabeça. Isso é uma coisa que tem nos fios do Brasil. Os fios daqui na Europa é a mesma numeração, independente do tipo de agulha. Eu não sei se é porque o crochê aqui não é tão difundido quanto no Brasil. Aqui é mais do tricô. Então eles simplesmente falam errado pras pessoas. Jogam lá o número e falam, não ligo, colocam Se vira aí. Exatamente. Não sei, mas aqui não tem diferenciação. Eu já reparei isso nos rótulos do Brasil, que realmente tem ali o tamanho pra crochê e tamanho pra tricô. Isso é uma coisa que eu já vi alguns rótulos que tem só de tricô. O tamanho da agulha de tricô sempre tem nos rótulos de fio, mas tem alguns que não tem de crochê. Aqui no Brasil é mais difícil, mas tem alguns, eu já achei alguns rótulos que só tem a agulha de tricô. Mas quando tem as duas é diferente a numeração. E aí eu fico pensando, é tipo quando, sei lá, os Estados Unidos que tem lá as polegadas e a gente centímetros. Poxa, gente, vamos deixar tudo igual, né? Vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Sim. Se alguém souber, se alguém que está ouvindo o nosso podcast souber por que raios é diferente, da onde que vem esse milímetro, conta pra nós, porque a gente tá bem interessado em saber. Eu pesquisei e não achei nada sobre. Verdade mesmo. Eu também dei uma fuçada e eu falei, nossa, não achei nada. Outra coisa também um pouquinho diferente, que na verdade não é diferente, mas que se é muito mais comum de se fazer no tricô, são as amostras, né? Sim, é bem fundamental para qualquer trabalho que você vai fazer, você ter uma amostra, principalmente porque o tricô, existem diferentes tensões que a gente fala, né? Cada uma ali trabalha com um ponto mais apertado que a outra, um ponto mais solto, e às vezes o número de pontos para mim não vai ser o número de pontos para você em centímetros. Então a gente sempre indica fazer amostra nos trabalhos, principalmente trabalho de vestuário, né? Que é imagina, você faz uma peça inteira, seguiu lá, fez os pontos igualzinho, e no final a peça não te serve, ela tá menor. Imagina a frustração. Não, né? Mas sabe o que eu acho que deve ter uma diferença? Porque aqui no crochê a gente não tá tão acostumado a fazer amostra. Eu acho que tem a ver justamente com o tricô ter essa tradição de roupas, né? E aí foi isso que você falou. Quando a gente vai fazer uma roupa, a gente quer... Ela demora muito tempo pra ser feita. Sim. Então, eu quero que ela sirva, né? Quando eu terminar. E eu preciso de tamanhos específicos. E não que não se faça roupa de crochê. Nossa, se faz muita roupa de crochê. Mas eu acho que tem a ver com a tradição, talvez, né? Sim, eu acredito que a amostra, né, ela vem... No crochê eu tenho visto também algumas receitas que vêm com a amostra, mas eu acredito que isso vem mais do tricô mesmo, justamente por isso. Algumas peças de acessório eu nem considero muito fazer amostra, porque você já calcula ali mais ou menos, até porque não tem tanto problema, sei lá, você fazer um cachecol 3 centímetros menor ou maior, não vai influenciar tanto. Sim. Mas agora uma peça de vestuário é essencial. Pros amigurumis também, né, Lê? Pros amigurumis eu peço pra fazer a amostra, pra mostrar a amostra. Ela não guarda segredo. Ela conta tudo que a gente quer saber sobre o projeto, a amostra. Pra ver se o fio que a pessoa escolheu tá compatível com a agulha que ela escolheu. Porque a trama precisa ficar fechadinha, senão vai vazar... enchimento. Verdade. Então a amostra ela é importante para saber se o fio que você tá usando vai dar certo, porque às vezes a gente escolhe um fio maravilhoso e quer fazer um ponto maravilhoso, só que os dois maravilhosos juntos não dão certo, e a amostra vai contar. A amostra vai mostrar se a agulha que tá usando vai dar certo, se a peça vai ficar do mesmo tamanho. Então fazer aquele, entre aspas, perder aquele tempo, que na verdade não é perder, é ganhar, fazendo aquele quadradinho ali de 20 por 20, vai evitar de você ter que desmanchar uma peça ou terminar uma peça e não conseguir usar, ou não dar certo o seu projeto lá na metade dele, sabe? Então por isso que a amostra é importante e a gente fala pra todo mundo, façam a amostra. E eu super entendo quem não faz a amostra, não quem não faz a amostra, mas quando você chega num projeto, comprou seus fios chegaram, você tá louca querendo fazer aquele projeto, você não quer perder tempo, entre aspas, igual a Letícia falou, fazendo a amostra, você já quer logo fazer a peça, você quer o resultado final, né? E o tricô, eu vejo que ele é muito visto assim, às vezes as pessoas olham muito pro resultado final, e o tricô, o ideal é você olhar pra jornada, é aproveitar ali o momento, pega às vezes um chá, um café, vai com calma, e aí faz a amostra com calma, mede, faz a amostra, né, conforme a indicação da receita. Então, assim,
eu sinto que às vezes existe a ansiedade, né? A gente vive num mundo ansioso. Então, estamos sempre querendo correr, estamos sempre focando lá na frente. Mas vamos focar no processo. Acho que o tricô também é terapêutico por isso, né? A gente trabalhar a nossa ansiedade. E também pode fazer a amostra uma vez só. Fez aquele quadradinho, blocou ele, né? Lavou e guardou. Etiqueta ele. Fiz com fio tal, agulha tal, na data tal. Guarda, vai criando o arquivo de amostras. Daí quando a pessoa for trabalhar com aquele fio novamente, ela já tem a amostra, ela já tem a ideia de como aquele fio se comporta com aquela agulha que está na etiqueta. Então, é um processo que, às vezes, como eu disse, parece uma perda de tempo, mas na verdade vai acumulando conhecimento. Eu acho que o que a Rose falou é verdade. A gente vive num mundo ansioso e tal. E eu acho que o artesanato, todo tipo de artesanato, eu acho que aí não é só tricô, não é só crochê, não é só bordado, mas todos eles a gente tinha que aproveitar a jornada ali dele, né? Tinha que aproveitar aquele momento. Eu entendo que muita gente precisa agilizar por conta de produção, porque precisa fazer mais pra vender mais, quem trabalha com peças, então também a gente entende isso. Só que eu acho que vale a gente pensar que o artesanato também é uma terapia, também é algo que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá fazendo e não também correr em cima. Agora eu acho que tem essa coisa das amostras, eu acho que vai muito de como a gente... Eu acho que tem um pouco a ver, agora pensando assim alto, que a gente é muito criativo e aí a gente acha que fazer essas coisas contadas e catalogadas não tem nada a ver com esse processo bagunçado e criativo. Não tô confirmando, só tô dizendo que eu acho que pode ser, que imagina, vou fazer a amostra, eu quero começar aqui a tricotar, né, e ir fazendo. Só que na verdade pra quem quer levar isso um pouco mais a sério, ou mesmo um hobby mais a sério, é importante, né, você estudar, e essas amostras é um jeito de estudar também, porque né? senão também você se frustra, né? Justamente você faz uma peça, gasta horas, e aí no final não dá certo, você vai acabar tendo uma resistência. Não vou fazer mais casaco, não me serviu, a receita não deu certo. E muitas vezes a pessoa fala, a receita não deu certo, quando você não seguiu a receita corretamente. Então isso é muito importante. Você que não fez direito, né? Exatamente. E o interessante de catalogar, anotar e registrar isso é porque, às vezes, por exemplo, esse projeto, por exemplo, uma boneca. Eu fiz essa boneca ou esse casaco. Ele não deu certo agora, mas ele tá registrado e aqui. Mas daqui a alguns meses eu posso ter um fio diferente e eu posso recuperar esse projeto. Então eu não vou precisar recomeçar ele do zero. Eu já tenho ele anotado e tudo que deu certo e que deu errado escrito ali. Então facilita. Anotar e catalogar, em vez de cortar a criatividade, ela ajuda a desenvolver a criatividade. Sim. Agora conta aqui pra mim, por que vocês acham que vocês escolheram o tricô, assim? Já que a gente falou tanto que todo mundo aqui faz tudo, e vocês falaram um pouquinho lá no começo, mas por que vocês continuam aí com o tricô? Porque eu olho pra ele e eu me sinto apaixonada, por isso que eu faço tricô. Sabe quando você olha... É uma boa resposta, Você olha... É igual quando você se apaixona pelo seu marido, pelo seu namorado. Você olhou pra aquela pessoa, você sentiu algo diferente. Pra mim, com o tricô é a mesma coisa. Eu sempre quis desenvolver muito a minha criatividade no meu trabalho. Eu gosto de trabalhos criativos e o tricô é o trabalho que eu consigo ser mais criativa, que eu consigo viajar mais, eu falo, né? Então, assim, eu acredito que o tricô me dá mais facilidade, talvez por eu ter mais conhecimento, mais vivência de tricô. Então, eu tenho essa facilidade de criação e a realização, porque a realização de fazer uma peça eu também teria fazendo crochê, mas a capacidade criativa mesmo, eu tenho muito mais no tricô. Então, é onde eu me realizo. Mas sabe, Rose, eu acho que a gente gosta do ato de tricotar. A peça do final, pra gente, não importa muito. Pra mim, assim, eu gosto muito dos animais, mas eu gosto do processo de fazê-los. Eles, quando eles estão prontos, eu olho pra eles, nossa, que fofo, foi eu que fiz. Mas logo eu já quero fazer outro, porque é o processo de fazer. Sim, eu tô tricotando e a criatividade, você vai criando, né? Quanto mais você cria, mais você fica criativa. Então, enquanto eu tô fazendo uma peça, eu já tô imaginando o outro fio que eu tenho pra depois tecer ele. Então, é o tempo todo
é justamente isso, é aproveitar a jornada de ser criativa e não parar de tricotar, não consigo. Agora a gente também, eu acho que o tricô também, tanto quanto o crochê, eu acho que aí dá pra falar das duas técnicas, elas ganharam aí uma sobrevida ultimamente, né? As pessoas estão realmente procurando mais. Eu acho que agora, que a gente tá nessa quarentena, tem muita gente indo atrás de cursos e tal, mas antes mesmo eu acho que ela já tava, eram duas artes que tinham voltado aí com bastante força, e eu acho isso muito legal. E teve também, a gente tava falando um pouco sobre o maxi crochê, o maxi tricô, também é outra coisa que eu acho que também trouxe esse outro olhar pras coisas. Vocês têm alguma experiência com esses maxis da vida? Ou vocês gostam do fio fino mesmo? Eu já tentei fazer maxi e não me adaptei, porque eu tenho um problema no meu braço. Hello, época de handebol da escola, porque eu jogava e eu me machuquei, e eu tenho tendinite nos meus braços. Então, eu não consigo fazer maxi porque dói. Nossa. Por causa disso. Aí eu fui pros fios mais finos e eu acabei me apaixonando por fio fino, porque a trama fica super delicada, aqueles pontinhos pequenininhos, alinhados. Eu gosto mais por causa da estética mesmo do fio fino, até que quando a gente vai ensinar, fala que se a pessoa quiser fazer o brinquedo com o fio mais grosso que ela achar no armarinho, ela vai fazer um brinquedão gigante, vai ficar lindo, maravilhoso também. É muito de gosto pessoal isso de... Eu acho que sobre o Max é uma coisa que ela veio para trazer modernidade, né? Você vê que o crochê ele ficou muito em alta, pelo menos no meu ver, foi quando veio o fio malha e também o amigurumi. O amigurumi ele pode variar, pequeno, grande, e aí varia o tamanho, mas o fio de malha ele trouxe muita modernidade, né? Mas eu particularmente, no início eu trabalhava com agulhas maiores, mas eu acho que quanto mais você vai tricotando, mais você vai para as agulhas menores, porque os trabalhos ficam mais delicados, e aí você não está preocupado com o resultado final, você está preocupado só em fazer ali, na sua calma. Então, eu acho que é uma jornada. Às vezes as pessoas iniciantes, elas vão querer concluir logo a peça para ter um resultado, a satisfação, né, de concluir a peça, então vai para uma agulha maior. E também tem a questão de personalidade mesmo. Às vezes a pessoa ela gosta do max e vai continuar no max para sempre, porque é o estilo dela, e outras preferem as mais finas sempre. Eu acho que tem essa coisa da ansiedade das pessoas, o maxi, né? Eu dei muita aula de crochê e sempre as turmas maiores eram quando a gente ia pro fio de malha, porque você vê o resultado mais rápido. Eu não sou muito fã do fio de malha, eu não acho ele um material tão legal de trabalhar, mas realmente, né, é papum, assim, você fez 2 carreiras, o negócio já tá do tamanho quase de um tapete já. Então, eu acho que tem essa ansiedade das pessoas, e eu acho que tanto o crochê quanto o tricô é algo que ensina um pouco de paciência também, né? Eu com certeza fiquei muito mais paciente depois que comecei a tricotar. Eu sempre fui uma pessoa calma, mas eu nunca tive muita paciência. Eu não consigo esperar muitas coisas. E o tricô, ele me ajudou a ter mais paciência, mais calma, assim, pra esperar o resultado mesmo. Porque quando a gente faz correndo alguma coisa, a probabilidade de dar errado no final é muito grande. Então, não, respira, vai com calma, faz todos os passos pra no final dar certo, pra não precisar refazer. Então, aprendi a ficar mais tranquila com o tricô. E a atenção também, né? O tricô, você tem padrões de pontos que às vezes são 20 pontos por 20 carreiras. Então, assim, se você não tiver atenção no seu trabalho, a chance de você errar é muito grande. Então, o tricô, ele te ajuda. Claro que eu amo os cordões de tricô, que são os pontos mais básicos. Amo pontos básicos. Mas também tem os pontos mais elaborados. Então, o tricô, se você vai fazer um trabalho mais elaborado, tem que ter atenção, tem que estar ali contando, tem que estar o tempo todo olhando o que você já fez para você garantir, né, de que tá tudo certinho. Então tem esse diferencial também, né? E essa atenção plena que a gente coloca no tricô, ele ajuda a gente a desligar do mundo. Por isso que a gente consegue níveis altos de concentração enquanto tá tricotando, porque tá o tempo todo ali contando, medindo, prestando atenção, vendo se tá tudo certinho. Então desliga mesmo. Às vezes eu tô aqui no ateliê... Mindfulness, né? É meditação. Eu tô aqui no ateliê, na hora que eu olho na janela tá escuro. Eu não vi o dia passar, eu fiquei o dia inteiro aqui. E é sensacional. E também tem o tricô pra fazer no sofá assistindo série, que eu amo, que aí é o ponto básico. Você vai lá, vai sossegado, sem pensar. Tem tricô pra tudo, tricotar né? Ele é legenda.
Pega esses pontos mais simples. Dá, super, vai dá pra fora. tricotar. Tricotar eu não diria porque eu não manjo muito, mas crochetar também, eu sei que tem dá. pontos que a gente decora e faz no É a automático. mesma coisa. Bom, e aí a gente tem aqui uns tópicos todos que eu não sei de nada. Eu vou chamar só e elas falam, porque, né, a pessoa que tá aqui pra aprender também junto com todo mundo. Métodos de tricotar. Pra mim era assim, você pega a agulha, pega o fio e tricota. Não entendi o que vocês quiseram dizer com isso. Então, a gente, no tricô, acho que por ele ter vindo de gerações em gerações, diferentes regiões foram desenvolvendo diferentes técnicas, né, de tricotar. Então, nós temos o método continental, o inglês e o português. Até onde eu sei são esses 3. O método continental, você vai conduzir o seu fio, o fio que vem do novelo, com a mão esquerda. O método inglês, você conduz o fio com a mão direita. E o português é aquele fio que vai enrolado, vai atrás do pescoço. Então, o fio fica na sua frente, né? Lê, qual que é o seu método de tricotar? Eu tricoto no inglês. Eu preciso soltar Também. a mão da agulha para fazer a laçada, para fazer o ponto. Eu não consigo tricotar daquele jeito do continental, que o dedo só que passa e faz o ponto. Mas eu percebi que pessoas que fazem crochê têm mais facilidade de aprender o continental, porque é o mesmo dedo que segura a agulha de crochê, a linha do crochê. Vocês falando assim, eu tava pensando como é que eu faço, porque, né, gente, vocês falaram, eu fiquei boiando por alguns minutos, tipo, o que tá rolando? Eu vou fingir que eu tô entendendo, mas agora eu entendi. Realmente o que a Lê falou é verdade. Eu acho que eu faço desse jeito. Como é que é o jeito? Continental? O continental, porque você segura você é canhota, destra. O fio com a mão esquerda. Não, eu sou destra. Eu seguro o fio com a mão esquerda. Então você vai lá com a agulha e pega com a agulha no seu dedo. Você não faz igual eu. Você tira a sua mão do trabalho, faz a laçada e segura a agulha de novo. Você faz de uma vez. Ai, nem sei mais agora. Eu tô confusa. Eu vou ter que fazer um pouco, filmar, mandar pra vocês, aí vocês me contam. A gente faz stories pra você mostrar pro pessoal qual é qual. Mas o mais importante sobre os métodos é que não importa o método que você faz. Ponto tricô vai ser sempre o ponto tricô. Claro. Ponto meia vai ser sempre o ponto meia. Então, é até interessante, né, você ver diferentes formas de tricotar, mas você pode fazer da forma que você quiser, que você se adaptar melhor. Se você faz no inglês não tá dando certo, tenta no continental. O importante é tricotar. Os métodos são só curiosidade mesmo. Sim. Sim, É igual sim. no crochê, muita gente pergunta do jeito de segurar a agulha, né? Ah, porque tem gente que segura como se fosse um lápis, tem gente que segura como se fosse uma faca. Eu já falei, se você quiser segurar com a boca, Sensacional. tudo bem. Se o crochê sair, meu bem, É o isso crochê é aí. teu, entende? É que eu já ouvi professoras falando que tá errado segurar como faca. Eu acho assim, gente, como assim tá errado, né? Eu entendo que existem tradições, e aí a gente tá falando isso, que vocês falaram, o método é assim. E se eu quiser misturar os dois métodos? Porque eu já vi também gente que, quando faz um tipo de pontos, um método, quando faz o outro tipo de pontos, outro método. Eu acho que assim, tudo bem, né? É o combinado. Combinado. Eu acho. E você, Rose, como é que você faz? Então, eu faço no inglês. O continental, que seria com a mão esquerda, eu já tentei, mas eu falo que a minha mão esquerda é muito esquerda, não consigo, ela não me obedece, então eu vou E foi o que eu aprendi, né? Então é muito difícil, depois de tanto eu acho que é tempo, mais isso. a gente mudar. Então eu tento, mas eu falo, não. Vou ficar no inglês, tá confortável, minha mão não tá doendo, meu braço não dói, então vou seguir. Mas posso falar, eu acho lindo o método português, mas eu acho que também tem a ver com essa coisa da minha avó fazer, né? Então eu me sinto familiar com o método português, porque eu vi minha avó já fazendo muito. Inclusive, curiosidade, eu acho que eu já falei aqui, a minha avó faz crochê também com o método português de segurar o fio. Ela faz crochê segurando o fio como ela faz tricô, ou seja, passando pelo pescoço. Olha que não me interessante. pergunte como isso acontece, mas ela faz. Ela põe o alfinetinho na blusa, porque ela também anda com alfinetinho, bota o alfinetinho na blusa, passa pelo pescoço e faz crochê assim. Que interessante, eu não sabia. Doido, né? O meu crochê é bem que eu aprendi com a minha mãe, com fio muito fino, que ela fazia aquelas toalhas, né? Então, assim, eu acostumei com Sim. o fio no meu dedo.
E eu já vi que tem gente que faz com fio de malha, é totalmente diferente, né? Já é com fio mais solto, é bem diferente. Eu acho que assim, a dica é faça. Sim. Ponto. Simples assim. Como? Você vai descobrir o seu método. Eu acho que vale ver, assistir vários jeitos. Eu viro e mexo, eu dou umas fuçadas no YouTube, tem uns jeitos diferentões. E eu acho que vale até pra você conhecer, às vezes você se adapta ou não. Mas no final das contas, é importante você aprender as técnicas, mas também é importante você criar o seu jeito de fazer, né? Isso dá, inclusive, um pouco de personalidade pra tua peça, porque, querendo ou não, que o resultado vai ser o mesmo, mas às vezes não, né? Às vezes tem um puxadinho diferente, uma laçadinha diferente. Eu acho que é legal a gente... Eu sou a favor de incentivar a criatividade, cada um faz como quer. E falando em métodos, eu lembrei agora que eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa que ela colocava uma agulha embaixo do braço e a outra agulha ela ia tricotando, uma loucura, mas ela fazia muito rápido. Era uma eficiência, eu fiquei chocada, eu não lembro, tem um nome, mas talvez você saiba, Letícia. Eu não sei o nome, mas eu ia comentar a mesma coisa, que é a coisa mais engraçada do mundo. É uma loucura. Embaixo do braço? Sim, uma agulha embaixo do braço e vai muito rápido. Gente, agora eu vou, terminando esse episódio, vou procurar no YouTube, agulha embaixo do braço, de tricô. Preciso. Quero agora. Vou passar. Eu vou tentar mandar e eu posto lá no grupo do Apoia-se, no grupo no Telegram. Legal. Gente, eu vou passar agora o resto do dia, com certeza, vendo pessoas tricotar, porque agora deu vontade. Vários métodos, sim. assim. Aí a gente começa a pesquisar tricô, a gente entra naquele vórtice, você vai parar nos Instagram russo, que eu fico pensando, como é que elas fazem? Nossa. Como é que é? É de máquina, né? Parece, Sim, é tão perfeito. Aí você vai ver, tem o gráfico. Enfim, né, gente? Eu também. Mas o crochê é a mesma coisa, né? Você vai. Quando você vê, você tá lá nos russos. É o universo, Sempre assim. Você cai lá nos russos. E aí você fala, gente, como é que elas fazem isso? Meu Deus do céu. Realmente é impressionante. As dicas da semana, gente, e aí, o que vocês estão assistindo e tricotando ao mesmo tempo ou não, porque tem que prestar atenção, como é que tá aí, zerando Netflix? Olha, eu vou dizer que eu assisto muita série. Eu já reassisti algumas, inclusive. Friends, por exemplo, é uma série que eu sempre tô reassistindo, porque é série, assim, de deixar a TV ligada, né? Você não tem que prestar atenção. E uma série que eu vou indicar já tem tempo que eu assisti, já deve ter quase um ano, mas é uma série que eu amo e pra todas as pessoas que eu puder recomendar, ela é uma série incrível. Eu amo série britânica e o nome da série é Fleabag. Tem 2 temporadas, é uma minissérie, é super curtinha, se não me engano são 6 episódios cada temporada, mas gente, é incrível, só tenho isso a dizer, é incrível. O humor, tudo, é muito bom. É um humor um pouquinho diferente. Sim. Né? Bem um humor britânico mesmo. Eu amo. É britânica. Ela é britânica. E ela, ano passado... É diferente. Eu assisti a primeira temporada. Ganhou todos os prêmios possíveis. Sim, da segunda temporada. A atriz principal, né? Esqueci o nome dela. Ela também é a que escreveu a série. Então ela ganhou todos os prêmios imagináveis com a série dela. Eu falo que ela é genial, porque a série, assim, é de explodir a cabeça, porque ela é diferente. Eu gosto muito de série, assim, porque às vezes você vê uma série, você vai vendo muito arroz e feijão, né? Você vai vendo tudo muito parecido. E aí, quando vem uma série que te surpreende, e positivamente, a série é um humor, assim, que eu amo. Já reassisti 2 vezes, ou seja, vi 3 vezes, e eu não me canso. Às vezes eu falo, deixa eu ver de novo, mas a segunda temporada é melhor. A primeira é mais uma série de introdução à personagem e tudo mais, mas a segunda é incrível. Porque eu só assisti a primeira temporada, então fica a dica pra eu continuar. Assiste a segunda, é gostado, muito ela melhor. Tem umas tiradas, assim, que a gente tá prestando atenção, você não imagina que ela vai jogar aquela piada, e não é aquele humor escrachado. A gente tem que raciocinar um pouquinho pra conseguir achar graça no que ela falou. É muito interessante, é muito bacana. Já assisti também, gosto bastante. Legal. Eu confesso que eu não tô conseguindo nem assistir, nem ler muita coisa na quarentena. Mas não sei o que aconteceu, meio que dei uma desligada. Eu tô mais fazendo tricô mesmo, assim. E daí eu até dei uma parada com os meus livros, que eu e a Sarah somos fã de Outlander, então a gente lê e assiste, fica uma conversando com a outra sobre, mas eu dei uma pausa.
Mas semana passada eu peguei um filme, um desenho do Netflix que chama Olhos de Gato. É uma produção da Netflix, é um desenho japonês, produção japonesa. Ele lembra muito os desenhos dos estúdios Ghibli. E é aquela historinha clichê de que é uma menina que gosta de um menino e tenta chamar a atenção do menino, só que o menino tá nem aí pra ela. Só que ela encontra um vendedor de máscaras misterioso. E daí a história meio que pula um pedaço. E ela, todo dia, de dia, ela vai pra escola e convive com o menino. E à noite, ela coloca a máscara de gato, se transforma numa gata e vai pra casa dele. Aí ela começa a achar que a vida dela de gato é melhor que a vida dela de humana. E é muito interessante. Tipo, cara, eu tava fazendo tricô, só que eu não consegui mais. Eu comecei a prestar atenção no desenho. Porque eu achei muito densa a história, né? É a maravilha de se ser adulto, né? Você não consegue relaxar nem assistindo um desenho, mas... eu comecei a achar tão denso. Eu falei assim, mas gente, a família inteira da menina gosta dela, mas ela não percebe que a família dela gosta dela, ela quer virar um gato. E eu comecei assim, eu entrei realmente no desenho e eu achei muito sensacional, porque eu gosto muito dos desenhos dos estúdios Ghibli. Então esse ter semelhanças eu achei muito interessante. Olhos de Gato. Sem falar que é fofo, né? É um desenho muito fofo. Gatos, né, gente? Mas vai me dizer, vocês, as duas têm gatos. 3 gateiras. Eu também tenho gatos, somos 3 gateiras, exato. Vai me dizer que vocês às vezes não... Olha, eu e meu marido, a gente deve falar isso umas 3, 4 vezes por dia. O meu Quando marido a gente passa fala. Pelo gato, fala, queria tua vida, hein? Queria tua vida. Porque é uma vida mansa que, é bem assim, isso, né? quem não quer, né? Eu falo que às vezes seria um pouco entediante demais. Você vai pra um canto, dorme. Sim. Vai pra outro, dorme. Brinca um pouquinho, come e dorme. Mas eu tenho uma teoria Dorme. bem maluca, que eu já conversei isso com o meu marido. E, sério, quando eu falei isso pra ele, eu não tinha bebido nada. Eu acho que gatos se teletransportam e gatos atravessam parede. Eu tenho quase certeza que eles fazem isso. Porque você tá lá na cozinha lavando sua louça. Você olhou pro lado, não tá o gato. Aí você olhou, um segundo, você olhou de novo, o gato tá ali. Sim. De repente... Aí você deixou o gato na cozinha. É muito Aí você impressionante. foi caminhando até seu quarto. O gato tá em cima da cama, dormindo. Dormindo já, né? Num sono Não, profundo. gatos pra mim, eles teletransportam e atravessam paredes. E nesse desenho também tem um pouco desse misticismo do gato pra cultura japonesa, é muito legal. E emendando o assunto de gato, dos estúdios Ghibli mesmo, tem o Reino dos Gatos, que também é muito interessante. É muito fofinho. Entrando aí nesse universo feliz. Esse eu não conheço, mas eu adoro Estúdio Ghibli, então, né, tá na lista aí pra assistir todos, mas vou assistir. Eu adoro um desenho, gente. Agora, minha dica vai ser, estamos com 12ª temporada de RuPaul's Drag Race Amo! na Netflix. Amo de paixão aquele reality show. Já falei aqui várias vezes que eu adoro reality show. Também. Gosto muito, eu acho sempre muito criativo. Eu adoro ver como elas são criativas, aquelas roupas que muitas vezes elas mesmas fazem, aquelas maquiagens maravilhosas. E o que eu achei interessante nessa temporada é que ela foi gravada faz pouco mesmo, né? E a final foi durante a pandemia, durante a quarentena. Então elas fizeram a final da casa delas. Eu achei isso, assim, incrível. Sim. É diferente, não ficou tão legal, porque é super legal ver aquela produção que eles fazem pro último episódio, né? E aí não teve isso. Mas é interessante ver como eles conseguiram produzir a série, como eles conseguiram deixar boa, mesmo à distância. Sim, eles mudaram um pouco, né? Sim. Eles mudaram um pouco de como que foi a final. Eu achei muito criativo, muito justo a forma que eles dividiram. Sim. E uma Também dúvida. achei ótimo. Você gostou do final, de quem ganhou? Sem dar spoilers? Sem dar spoilers, gostei, eu achei que merecia, Eu não vou dizer que não, mas eu torcia pra outra que saiu bem antes, então tá tudo certo. Eu acho que também, eu também torcia pra outra, porque tem sempre, não vou falar nada, é melhor não dar spoiler. Sem spoilers, mas eu adoro, gente, eu acho que é pra quem ainda não assistiu as outras temporadas, é esse tipo de série que você consegue fazer seu artesanato enquanto você tá assistindo, porque, né, você só precisa prestar atenção mesmo no desfile final, praticamente, que é bonito pra caramba de se ver, e o resto é meio que você vai assistindo, acompanhando, e eu acho que traz uma criatividade, são cores, sei lá, eu adoro qualquer tipo de reality show que envolva, moda,
moda, comida, coisas assim que eles precisam inventar coisas. E eu acho que RuPaul, sempre que tem, eu maratono assim praticamente em 2, 3 dias eu acabo, porque eu adoro. Então eu acho que fica a dica. E eu vou reiterar aqui uma dica da Dani Ribeiro, o episódio com a Dani Ribeiro que a gente falou de bordado. Ela deu uma dica aqui que foi o Little Fires Everywhere. Se vocês não assistiram, assistam. Tá na lista. Tem na Amazon Prime. Eu achei incrível. Assim, é uma série... É um drama mesmo, assim. Pra quem assistiu Big Little Lies, da HBO, lembra um pouco. É maravilhosa. Lembra um pouco, assim, a pegada. Eu acho que, olha, vou deixar aqui a dica. Depois que ela indicou, eu resolvi assistir. Realmente, vale a pena. Anotem. Que tá na Amazon, que eu fiz. Eu faço com essa série, igual vocês fazem com Friends. Eu não assisti Friends. Eu não acho graça, não sei porquê. E... Não, o meu marido gosta. Ok. Não é tão engraçado assim, vou dizer. O meu marido gosta. E às vezes ele coloca pra assistir. Tipo, eu fico olhando pra televisão. Tipo, eu não dou risada. Não é que eu não entendo a piada, eu só não acho graça. Eu acho que tem um pouco de saudosismo também da nossa parte. De ter assistido isso há muito tempo atrás. Que tem na Amazon Prime é Dalton Web. Dalton Web eu já perdi. Às vezes, de quantas vezes assim eu assisti. É uma novelona que eles ficam discutindo herdade. E a Priscila precisa casar, só que ela não quer casar. E ela acaba... é um rolão que eu gosto de ver. Eu gosto desse tipo de série, assim, sabe? Mais tranquila, sem muito coisa agitada, assim. E mais ou menos nesse sentido, extrapolei as dicas, né? Na Amazon também tem uma que chama Carnival Room, que ela é bem fantasiosa. Os primeiros episódios é ruim, mas depois ela fica boa. É bem bacaninha pra assistir fazendo tricô também. Ah, legal, bacana. Bom, gente, temos dicas aí pra algumas semanas, hein? Sim. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, Shiny People, mamãe chegou! E hoje a gente tá estamos num esquema diferente. Fizemos Estamos tentando fazer uns formatos novos pra ver o que vocês acham. E aí, na verdade, a Fê mandou o Átila vir no lugar dela, porque a gente queria botar o Átila no fogo hoje, porque o assunto hoje... Ai, meu Deus. Hoje é pesado. Hoje eu vou furar o olho de todos os meninos. Então, o Átila estando aqui, a gente meu Deus. Entendeu? Já bota ele de bucha. Ele não falou que era o ouvido? Então agora ele também vai ser o olho. Vai ser o olho que vai ser furado ainda, né? O conselho da semana é o seguinte, eu tenho recebido muitos inboxes, muitas meninas que contam histórias sobre esses maridos que não dão apoio, né? Meninas que estão lá tentando produzir, muita gente produz artesanato, ou é pra distrair cabeça mesmo, tem gente que tá tentando levantar um dinheiro, mas muita gente faz artesanato pra espairecer, sabe? Ao invés de ficar na frente de uma televisão, por exemplo, eu não gosto de assistir novela, eu prefiro sentar e bordar. Sim. Pra mim é muito mais legal do que ficar vendo, de repente, uma coisa, sei lá, boba, ver Faustão, Caldeirão do Hulk, não sei nem se existe essas coisas, né? Faz muito tempo que eu não vejo televisão. Mas, cara, eu sou muito mais sentar e fazer um bordado, costurar, do que ficar vendo porcaria dessa. E aí, o que acontece? Essas meninas, né, que normalmente não são meninas, já são mulheres, como eu, assim, de uma faixa etária um pouco mais avançada. Uma galera, assim, já passou de uma certa idade, que ainda tem aqueles maridos com 50, 60 e outros entas que ninguém aguenta mais. E esses caras foram criados, né, num regime de muito machismo, aquela coisa que a mãe fazia, o pai, né, ele botava o dinheiro em casa e pronto. Então, assim, ainda tem muito resquício. E o que acontece? Esses maridos, eles não só não apoiam essas mulheres, como muitas vezes eles causam um inferno na vida dessas mulheres. E muitas dessas mulheres vêm me perguntar, poxa, o que eu faço, né? Assim, eu tava aqui numa boa, não tô consumindo droga, não tô traindo, entendeu? Cara, não tô roubando, não matei ninguém. Exatamente, cara, já fiz o almoço, já fiz tudo, por que não posso sentar e bordar um pouco, né? E muitas vezes as mulheres acabam até abrindo mão dessa diversão, porque pra não se aborrecer.
Então fica aquela coisa assim, sabe aquela coisa que você se tranca no quarto, entra no armário, fecha a porta, pra poder se distrair, porque se o marido te vir fazendo uma coisa dessa, imagina que horror. Eu lembro da minha mãe tem 70 anos, minha mãe contando que quando ela casou, minha mãe sempre foi muito dinâmica, vocês sabem que eu venho de um útero dinâmico, porque senão não podia ser dinâmica desse jeito. E minha mãe, ela faz crochê desde sempre, né? Eu não aprendi nada de crochê, mas a minha mãe é crocheteira. E ela falou que ela tinha vergonha, quando ela casou, de sentar pra fazer crochê, porque parecia que ela era uma à toa, porque, né, ela já tinha arrumado tudo, já tinha feito comida, as crianças estavam dormindo já, de banho tomado, tudo certo, já tinha até trepado, e no final ela queria sentar pra fazer um crochê e ela se sentia culpada. Porque era coisa de mulher à toa, né? Então, tipo, vai lavar uma louça. E, infelizmente, ainda tem muita gente que tem essa cabeça. Pois é, não, isso é comum mesmo. Inclusive de gente da minha idade que já não deveria ter, né? Não que eu seja muito novo, eu tenho 34 anos, 33, sei lá, eu nunca sei. Mas não deveria e tem, né? E o pessoal é exatamente isso, eu concordo, assina embaixo. Isso existe e é real mesmo, né? Então, é uma coisa que tá acontecendo. E aí muitas mulheres se sentem não acolhidas, né? E no momento que deveria ser dela, gente. Todo mundo tem direito de ter o seu tempo. Então, na verdade, o meu conselho hoje é... Sabe, primeiro, eu acho que a gente tem que... demora um certo tempo mesmo pra gente começar a entender como o mundo funciona. E se a gente olhar pra trás e for olhar toda a história do mundo, a gente sabe que o patriarcado chegou porque ele precisava botar a mulher no cantinho dela, ele precisava de uma escravinha que não custasse dinheiro nenhum, uma mulher que fosse... Ele precisava de uma mãe, outra mãe, né? O cara casava pra ter outra mãe mas nessa assim, é porque época, na verdade né? o cara queria ter alguém que estivesse dentro da casa dele fazendo tudo que ele precisava que fosse feito, mas não tivesse pagar. Então o que ele fez? Ele inventou a dona de casa, ele inventou a mãe, ele inventou aquela imagem da salve rainha, Nossa Senhora, aquela mulher santa, que é tão boazinha, e ela é tão boazinha que ele pode fazer o que ele quiser com ela, que ela não vai nem reclamar. Então assim, graças a Deus já tem várias lutas, né? O feminismo é uma luta que tá aí e cada vez ganha mais força. A gente já tá falando que já estamos na 4ª onda do feminismo e a gente precisa às vezes conversar com o marido. Eu acho muito importante essa minha geração, as mulheres que são mais velhas que eu, que elas entendam que não é da noite pro dia. Não adianta achar que o seu marido de 50 anos, de 60 anos vai entender o que você tá falando. E você tem que ter paciência com ele, óbvio, mas você precisa reagir. Então, não é que você vai deixar de fazer as tarefas da casa, né? Se as tarefas forem só suas, porque vamos combinar, né, gente? A gente também precisa de folga, o marido também tem que ajudar, lavar aquela loucinha. Eu não defendo nenhum lado nem o outro. Eu defendo que as pessoas sejam livres e felizes. Mas se você quer abordar e seu marido diz pra você que você não pode, eu acho que tá na hora de você ter uma conversa com ele. E assim, acho que faca no pescoço não resolve nada. A gente precisa sim ponderar, conversar e tentar entender. A gente não pode só dizer, bota fogo na casa e sai correndo. Tem que ver se tem a pólice de seguro. Então, né, vamos ponderar. Mas assim, vamos conversar. A minha ideia vamos lá conversar. Tem muito marido que não entende. E tem marido que entende pra caramba e tem mulher que abusa. Porque, claro, tem gente boa de todos os lados, né? O gênero não diz se você é legal ou menos legal ou mais legal. Mas o que eu quero dizer conversa e principalmente se conheça. Eu sempre falo isso, gente, todo episódio. Se conheça. Quanto mais você se conhecer, mais você vai ser capaz de saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. O que eu sugiro? Mulheres, façam um diário. Se você não tem um caderno da mãe maravilhoso, pega um caderninho que você tem, um bloquinho qualquer, faz um diário. Todo dia, durante 30 dias. Faça 2 entradas por dia. O que o seu marido fez naquele dia que te fez muito feliz e o que o seu marido te fez naquele dia que te deixou muito triste. E aí você vai dizer o que foi que ele fez e como foi que você se sentiu. Só isso, não precisa ficar escrevendo textos mirabolantes. O que ele fez? Ele falou que eu não deveria estar bordando e deveria estar lavando a louça. E como você se sentiu? Me senti triste, me senti abandonada, me senti sem apoio, me senti sabe? Eu me senti uma perereca que lava, uma perereca que passa. Eu sou só uma perereca, eu não quero ser só perereca. Eu também quero poder ser um pônei, por exemplo, eu quero ser um unicórnio. Total. Então você vai lá e escreve o que você sentiu. E aí, no final desse mês, você dá uma avaliada nas coisas que você sentiu pra você entender onde tá seu casamento. Porque metade dos problemas que a gente tem no casamento é simples falta de comunicação. O machismo está aí, ele agrava, mas a simples falta de comunicação agrava muito mais. Falando isso de uma mãe que já teve problemas muito sérios, eu tenho 18 anos de casada, a gente já passou por um monte de coisa e nós já fizemos terapia, que foi o que salvou o nosso casamento. A terapia nos ajudou.
nem todo mundo tem grana pra pagar terapia, nem todo mundo tá afim de fazer terapia, porque nem sempre o cara tá disposto. Também acontece muito, né? Os caras não estão dispostos. Tem essa, a galera ainda quer. No meu caso, como aqui em casa é tudo diferente, ele é que me chamou pra ir pra terapia, entendeu? Eu não queria, não. Eu não queria, não. Enfim, a terapia nos salvou. Então, às vezes, terapia ajuda. Salvou, que bom. O caderninho também ajuda, que bom, né? Então é isso, ó. Para de ser machista, para de concordar e principalmente para de criar homem machista. Porque na minha casa é assim, nós somos 3 meninas e 2 meninos. E um dia eu falei pra minha mãe, eu não venho mais pra sua casa no domingo pra almoçar com meus irmãos, porque todo domingo é a mesma coisa. Eu e minhas 2 irmãs estamos na cozinha lavando a louça e os meus 2 irmãos bonitos se acham no direito de nunca lavarem a louça. E aí, sabe o que ela... E mamãe machista, né? Mamãe de 70 anos, mamãe machista disse o quê? Minha filha, eu não quero desarmonia. Eu prefiro que ninguém lave a louça, então deixa que eu lavo, minha filha. E aí eu falei, mãe... E é o seguinte, a partir de hoje eu não venho mais para os almoços de domingo. E aí eu parei mesmo de ir, parei de domingo. Então assim, eu vou de tarde, depois que meus irmãos já foram embora, a louça já está lavada, aí eu vou lá pra ver meus pais. Não agora, na quarentena, mas assim, porque foi a única maneira que eu encontrei de parar de discutir uma coisa que pra mim é muito óbvia. E os meus irmãos são da idade do Átila, tá? Meus irmãos têm 36 anos. Eita, então eles nem são da minha geração, mas eles são folgados. Viu, irmãos folgados? Vou mandar o link na família. E é isso. Muitas vezes acontece isso. Então a gente é machista e a gente reproduz. Então a minha mãe é machista sim, porque é da geração dela, mas ela reproduz isso como se fosse uma coisa natural. Principalmente nós que somos mães de meninos. Nós temos a obrigação moral, social, de criar meninos que sejam, sem gênero, na verdade, fluidos, né? Meninos que entendam que é trabalho. Tudo é trabalho. E é digno. Vai bordar, entendeu? Tudo é trabalho. Isso, vai fazer tudo. Exatamente. E aí... Esse, inclusive, é um trabalho até pior, porque não está sendo remunerado e muitas vezes não reconhecido, né? Nossa, trabalho... Que é um absurdo. Ser dona de casa, ser mãe é um absurdo. Ser dona de casa são 2 absurdos. Total. Ser mãe dona de casa e com um monte de filho, nossa senhora. É muito absurdo junto. Né? E aí a gente entra naquela assim, a sociedade japonesa é machista ou não é machista? Conta aí, Átila, o que você acha? Vocês são machistas? Eu, não parece, mas eu sou mestiço também, né? Então meu pai já é uma galera um pouco mais, né, que não casou só com japonês, ficou ali, não sei o que. Mas sim, com certeza dá pra ver, mesmo na minha estrutura familiar foi sempre assim, meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa com a gente, né? Apesar disso, eu nunca vi meu pai falando que minha mãe tem que fazer alguma coisa. Mas minha mãe sempre fez, então, né? Isso, tem um machismo oculto, cara. É complicado. muito engraçado, porque Exatamente. assim, ó, eu vejo isso na casa do meu marido. Eles são japa, pai e mãe deles são japa. E é assim, o meu sogro, muitas coisas ele não fala, mas a minha sogra não faz. Porque ela sabe que ele não vai gostar. Então, por exemplo, o meu sogro lava todos os domingos, quem lava a louça é ele. Ele fala, eu me ofereço, falo, sogro, deixa que eu lavo. Ele fala, não, esse trabalho é meu. E ele faz questão de lavar a louça. Então, assim, então, tem umas coisas e outras coisas, né? Tem a coisa legal e tem a coisa mais ou menos. Eu acho até que ele é bem moderninho, por ser um japonês, ele já tem 84, eu acho. Ele é muito moderno, né? Sim, porque a gente espera. O japa aqui de casa, ele tá fazendo tudo. Praticamente quem tá limpando a casa agora, durante a quarentena, é ele. Porque ele falou que limpar a casa deixa ele tranquilo. Olha isso, que beleza, gente. Vê se o marido de vocês não fica tranquilo. Vai tranquilizar. Cara, ele falou, não deixa... Legal. Porque o trabalho dele tá tão estressante que ele falou, cara, é assim, uma hora que eu saio de lá de dentro das reuniões e venho aqui, varro uma casa, limpo um móvel. Ele tá feliz da vida lá limpando o móvel. Eu falei, E assim, se eu não tivesse perguntado, eu nunca ia saber, cara. Então é isso, eu diria pra vocês então, o meu conselho dessa semana é, vai conversar. Conversa, porque conversando, gente, tudo resolve, impressionante. Conversa, tudo resolve. Beijos e até semana que vem, meu povo. Então, estamos aqui com os recadinhos da semana. Eu estou no lugar da Fepa e quem está aqui comigo, pessoal? Esta é uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Quero ver, adivinhar que mamãe que tá falando com vocês. Coisa bonitinha de mamãe. Eu e a Atilação estamos aqui para ler os recados da paróquia. Não, os recados sem paróquia. Os recados que a paróquia deixou para a gente. Exatamente. Temos o primeiro comentário da semana, então começando com a Monicraft. Ela diz só curta e grossa. Não grossa, não, só curta. Ela diz aqui. Parabéns! Me vi em várias falas. Incrível gente jovem valorizando arte. Que amo
tanto. Adorei. Olha, muito obrigado, Monicraft. Monicraft deixou um recado lá pra gente no Instagram. Moni, eu até respondi, porque eu sou uma mãe muito educada. Eu respondo todo mundo, coisa bonita. Mas a gente teve recado também. Nós tivemos um recado. Gente, parabéns pelo conteúdo do podcast. Foi o primeiro que eu ouvi e vou maratonar tudo. Carolzita, estamos te esperando no final com uma faixa de vencedora. Porque, cara, depois que você maratonar todos os episódios, você será uma artesã. Será uma artesã o quê? Máxima. Artesã de elite, né? Isso, exatamente. Caraca. Muito bem. Maratone, sim. Ouça todos. E se você quiser, comente em todos também, porque a gente vai adorar receber esses comentários, né? E a gente depois vem aqui e lê tudo de novo, porque a gente é dessa. A pessoa fala, a gente vem cá e responde, porque a gente precisa falar também, porque a gente não é daquele que se cala. A gente tem que dar o comentário e dar o amorzinho. Vamos seguir então com o último comentário de hoje que a gente vai ler. É o da Salete Temple. Olha só, um nome em inglês aqui. Ela diz aqui: que delícia ouvir vocês. Eu aprendi a bordar com minha mãe. Ela aprendeu com uma freira francesa. Uma freira francesa, que diferente, né? Que chique, né? Chamada Salete, por isso o meu nome. Olha só, ela usa o nome da freira que ensinou a mãe dela a bordar. Que coisa, Que coisa não? linda, que gente. Olha que beleza. Então você tem que bordar mesmo, porque se você não bordar, você tá desonrando toda a cadeia alimentar que te trouxe até aqui, né? Tem que bordar. Exatamente, caraca, tem um nome por trás, interessante, muito legal mesmo saber disso. E o que ela ensinava era o avesso limpo, sem nós, sem pulos de linha, sem neuras. É assim que eu faço. Beijocas e sucesso pra vocês. Obrigado, Salete. A discussão do avesso é infinita, né? Eu acho assim. Eu concordo com a Vanessa, do Clube do Bordado, que falou pra gente no episódio, né, que, cara, o avesso conta a história. Isso é verdade, né? Porque isso é mais uma dimensão do bordado e é muito legal. Mas eu também sou velha e eu também fui criada com o bordado do avesso perfeito. E isso é engraçado porque a gente acaba ficando fixado no avesso, assim. Tem hora que você se preocupa mais com o avesso do que com a frente. E é engraçado isso, né? Porque vocês têm medo que a pessoa vai ver assim e falar, não, tô vendo uma coisa errada, fizeram uma gambiarra, é isso? É tipo esse perfeccionismo? Isso, é tipo assim, cara, a pessoa não sabe. Porque antigamente, então, o que acontece? Antigamente, o avesso, ele era, assim, tipo a estrelinha dourada. Então, se você tivesse um avesso perfeito, é porque você era muito boa bordadeira. A frente, ela dizia, tudo bem, todo mundo podia fazer, era tipo isso, a frente qualquer um pode fazer bom, mas atrás não é todo mundo que faz bom, não. Tem gente que não faz bom atrás, não. E traumatiza as crianças, não pode. Então, por isso que o avesso do bordado era tão importante, porque atrás o outro negócio é mais apertado. O negócio é diferente. Eita, nós. Então aí, assim, eu cresci, eu aprendi, o primeiro bordado que eu aprendi foi o ponto cruz, e o ponto cruz você tem que ter o bordado muito perfeito, o avesso, porque senão ele fica aquele, sei lá, fica esquisito, porque totalmente, eu acho que também porque onde a gente faz, né, é muita toalhinha, então a toalhinha, você tá ali, você olha o avesso, né? Então dá pra ver, por exemplo, eu pra encadernar, eu faço muito bordado, tem que ser o avesso perfeito, não é porque tem que ser, porque não vai nem aparecer, porque eu vou colar na placa, mas é exatamente, porque como eu vou colar, se eu tiver um avesso cagado, ele vai subir, vai dar um monte de volume na frente do meu caderno. Então, entendi. Tem que ser bonitão por conta disso. Então, assim, às vezes você tem que fazer bonito atrás por outros motivos. Não necessariamente estilo. Mas eu acho o avesso wild, né? Aquela coisa selvagem. A Vanessa mostra muito os avessos dela. E eu acho que é muito bonitão mesmo. Porque é isso, conta a história. A linha que vai, a linha que volta, a linha que não sei o quê. Quando a linha passa, cruzando. É tipo, eu tava afim de fazer um negócio, era pra... Freestyle. É bonito também. Eu acho que não tem que ter briga. Eu acho maneiro. As defensoras, eu gosto das duas coisas. Eu acho que... Sim. Tudo fica bonito. Tem espaço pra todo mundo, né? Gente, é que é um ponto democrático. Então, pessoal, esses foram os recadinhos da semana. E nós dois se despedimos. Eu e a Raquel. Raquel, quer falar alguma coisa antes de eu falar a fala? Eu quero dizer o seguinte, voltem a mandar recadinhos sobre o Attila Drops. Porque, cara, ele precisa dar abraço quentinho. Ele fica aqui, tá frio, né? Porque é inverno. Que acabaram os abraços quentinhos. Entendeu? Tem que dar abraço quentinho pro Attila. Exatamente, tem que ter também. Lembre-se e comentem em todos os casts, inclusive nos que já passaram, hein? Isso, vamos lá, gente. Vamos fazer um recall aí de quem não comentou. Volta lá, recomenta, marca a gente, porque aí sobe, né? A gente vai conseguir ver. E aí a gente vai lá e dá amor. Então, beijo e até semana que vem com mais recados. Muito bem, então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!
Gente, é isso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado gravar, falar de tricô, que é um negócio que eu estou começando a apreciar, digamos assim. Eu amei. Sou fã do podcast há muito tempo. Então, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. E já adiantar para convidar vocês que estão ouvindo o podcast a me seguirem nas redes sociais. O meu canal no YouTube é Rosiane Tricoital. No Instagram também, Rosiane Tricoital. O tal não acontece muita coisa, é mais só tricô mesmo. Mas é isso, convido vocês a me seguirem, falo de muito tricô e às vezes falo umas coisas aleatórias, gatos, tem sempre gatos nos meus stories. E é isso. Vale a pena. Eu que agradeço o convite para falar de tricô. Não precisa chamar 2 vezes, né? Falou tricô, a gente já quer, né? Vamos agora. Quando? E foi muito divertido. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês, dividir essa tarde. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu sou @tc, né? TECE. Lê lá no Instagram. Vai lá ver uns tricô. Lê lá ficou engraçado, ficou bonitinho. Lê lá. A minha irmã, quando era criancinha, ela vinha pedir pra mim ler o livrinho pra ela dormir. Ela sempre ficava assim pra mim: Lê! Lê. Que bonitinho. Pra mim. Gente, olha, acompanhem essas 2 pessoas aqui, porque realmente o tricô das 2 é maravilhoso. Eu fico só babando. Um dia eu chego lá, os chales da Rose, eu fico... Obrigada. Um dia eu ainda vou fazer um chale de tricô, só tem os de crochê. E os bichinhos da Lê, vão combinar que, meu Deus do céu, que fofura é aquilo. Obrigada, Como sim, pode uma coisa ser tão fofa nessa vida? É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a gente. Mandem indicações de outras técnicas que a gente poderia falar, igual a gente falou aqui. Se vocês gostaram desse clima do podcast, né? Um pouco mais específico, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até semana que vem. Beijo, até segunda. Tchau, até! Beijo, obrigada.